Fala aí, pessoal, tudo bem? A gente vai ver o último assunto aqui antes da prova e peço que vocês prestem atenção. Não é difícil não, é tranquilo, mas precisa de ter atenção, tá bom? Então vem comigo aqui que a gente vai fazer as medidas de tendência central mediana, que é a última que falta, tá bom? Então vamos lá. Medidas de tendência central. E o mais importante aqui é mediana, tá? Então o que é mediana? A gente usa isso aqui, ó, MD, né, para dizer que é mediana, é a sigla, e a gente vê aqui que mediana é uma outra medida, né, de posição definida como um número que se encontra no centro de uma série de números. Então, característica dela, no centro de uma série de números. Todas apontam para o centro, né, mas essa daqui realmente está posicionada no centro. Então, estando esses dispostos segundo uma ordem. Então, outra coisa muito importante é a ordem, tá? Ordem. Se não colocar em ordem, eu não posso dizer a mediana, classificar a mediana, tá bom? Em outras palavras, a mediana de um conjunto de valores ordenados segundo uma ordem de grandeza. É o valor situado de tal forma no conjunto que separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. Então a gente vai ver aqui em dados não agrupados. Só eu só vou pedir mediana, eu só vou pedir dados não agrupados na prova, tá bom? Dado uma série de valores, como por exemplo 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16 e 9, de acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é a ordenação. Então aqui, ó, presta atenção, ordenar. Eu tenho que fazer isso. Ordenação que pode ser crescente ou decrescente dos valores, tá? Então olha só, eu peguei aqui e vou botar em ordem crescente. Ele colocou 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16 e 18. Em seguida, tomamos aquele valor central, que representa o mesmo número de elementos à direita e à esquerda. No nosso exemplo, o valor é 10. Aqui, ó. É 10. Por que é 10? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 de um lado, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 de um lado, né? Então eu tenho minha mediana valendo 10, tá bom? Mas há situações, eu consegui ter um centro, um único número aqui no centro. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de números ímpares. Agora, se a quantidade for par, a coisa muda. Aí ele começa falando assim: se porém a série dada tiver um número par, então ali, ó, atenção ali, tiver um número par de termos, a mediana será por definição dos números compreendidos entre os dois valores centrais. Então, os dois valores centrais. Então, eu não tenho um número de valor central, eu vou ter dois. Então, eu vou ter que fazer o ponto médio desses dois números. Tá certo? Então, aqui, ó, vamos para o outro exemplo aqui. 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21. Legal, esse aqui já está em ordem, tá? Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então eu tenho dois valores de centro, que são esses dois valores aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. E esses dois valores aqui de centro. Aí o que eu faço? Eu pego o 10 e pego o 2 e tiro a média dos dois. 10 mais 12, né? Dividido por 2 dá 22 por 12 dá 1. Então, minha mediana passa a ser o quê? 11. Mesmo que não tenha um número aqui, o 11 é mediana. Isso não tem problema nenhum, tá? Verificamos que, estando ordenados os valores de uma série e sendo n o número de elementos da série, o valor mediano será. Então, isso daqui, que eu venho colocar aqui embaixo, é como, né, eu calcular
a posição mediana. Tá? Então, olha só. Se o termo de ordem n mais 1 sobre 2, se n for ímpar. Então, eu só pegar a quantidade lá, n mais 1 sobre 2, se n for ímpar. A média aritmética dos termos de ordem n sobre 2 e n sobre 2 mais 1, se n for par. Então, eu tenho essas duas atenções aí para a gente ter. Aqui, ó. Se for ímpar e se n for par. Tá? Então, aqui, podemos comprovar tal fato nas séries dadas. Para n igual a 9, né? Qual é o aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Eu estou falando dessa série aqui, ó. 9. 9. Como é que eu faria? 9 é ímpar. Se é ímpar, eu faço 9 mais 1 sobre 2, está aqui, né? Que dá igual a quinto. Ou seja, é o quinto termo da série. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? É o quinto termo. Então, essa daqui é mediana. Eu calculo a posição da mediana. Agora, nesse outro aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Aqui é par, né? Se é par, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se são 8, eu vou pegar primeiro 8 sobre 2, deu o quê? Quarta. Então, a quarta posição. E 8 sobre 2 mais 1, que dá o quê? A quinta posição. 4 e quinto. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, quarta posição e quinta posição. Então, são esses dois, 10 e 12. E faço o quê? Faço o ponto médio deles, né? 10 mais 12 sobre 2, 22 sobre 2, 11. Foi aquilo que a gente já fez, né? Então, minha mediana vale 11. Ok? Algumas notas importantes sobre isso. Vamos lá. Vem aqui comigo. O valor da mediana pode coincidir ou não com o elemento da série, como vimos. Quando o número de elementos da série é ímpar, há coincidência. O mesmo não acontece, porém, quando esse número é par. Então, geralmente tem coincidência quando é ímpar, mas quando é par pode não acontecer, que foi esse caso aqui, né? Deu 11 aqui, ó, e esse 11 nem na série tem. A mediana e a média aritmética não tem necessariamente o mesmo valor. Na primeira série apresentada, por exemplo, a média vale 10,4, a mediana 10. Não tem necessariamente o mesmo valor. Pode coincidir? Pode, mas não tem. Tá? A mediana, como vimos, depende da posição e não dos valores dos elementos na série ordenada. Essa é uma diferença marcante entre mediana e média. Então, a gente não tem como confundir, porque média é em cima do valor, mediana é em cima da posição. Tá? A mediana é designada muitas vezes por valor mediano. Então, eu posso chamar mediana de valor mediano, que é a mesma coisa. Tá bom? Vou resolver esses dois exemplozinhos aqui. Tá? E aí a gente fica mais fixado o conteúdo. Então, olha aqui. Encontre a mediana dos seguintes números. Então, eu tenho isso aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu sempre prefiro colocar em ordem crescente. Então, eu vou vir aqui, ó. 1, 1 e 1. Certo? Então, esses três aqui eu já coloquei. Depois, 2, 2. Não é isso? Tem um outro 2 aqui, ó. 2. Depois eu tenho o quê? 3, 3, 3. 1, 2, 3. Depois do 3 eu tenho o quê? 4. 4. 5 eu tenho, não tenho. Aí eu vou pro 6. Aqui, ó. 6. 7. 8. E o 9. 8 e o 9.
certo? Coloquei. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui eu tenho também embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, legal. Aqui eu tenho 14 aqui em cima e embaixo também tem 14, só para a gente conferir, certo? Então, olha só. Para eu calcular a posição da mediana, o que eu faço? 14 é par, não é? Então ele fala para mim fazer o seguinte: eu tenho que fazer n sobre 2, que vai dar, o n é 14, né? São 14 números, 14 sobre 2, que vai me dar sétimo. Não, então ele está na sétima posição. Mas eu tenho que ver o outro número, porque eu não tenho só um número, eu tenho 2, né? Então é n sobre 2 mais 1. Então, na verdade, vou ter 14 sobre 2 mais 1, que vai me dar o quê? 8, né? Oitava posição. 14 sobre 2, 7. 7 mais 1, 8. Então, geralmente é um número seguido, tá, gente? Você calcula o primeiro aqui, se der 7, der 7, 8. Se der 9, 9, 10, né? Porque eles estão sempre juntinhos. Então, eu venho aqui e vou marcar quem é esse número. Está na sétima posição, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então aqui é a sétima posição e oitava posição, certo? Então eu tenho esses dois aqui. Então minha mediana vai ser o ponto médio, ou seja, 3 mais 3, são os dois, né? Sobre 2. 3 mais 3 dá 6, né? 6 sobre 2, 3. Ok? Então, minha mediana, nesse caso aqui, vale o quê? 3. O outro aqui, ó. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Vou colocar em ordem crescente, tá? Então, eu tenho lá 2. Depois do 2. 2 está aqui. Deixa eu cortar aqui logo. 3. 3. Depois é o 5, ó. 5 aqui. 5 aqui são 2 5. Depois do 5 eu vou para o 7. 7. Depois do 7 eu vou para o 9. 7, 9. Depois eu vou para o 11. Depois eu vou para o 12. Depois eu vou para o 14. Depois eu vou para o 15. Depois eu vou para o 17. Depois eu vou para o 22. Depois eu vou para o 25. Certo? Então aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 é ímpar, lembra disso. Vou conferir aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bateu 13 aqui, né? E 13 aqui, então não pulei número nenhum. E 13 é ímpar. Se é ímpar, a posição mediana, como é que a gente calcula? Eu calculo fazendo o quê? 13 mais 1 sobre 2. 13 mais 1, 14 sobre 2. Que vai me dar o quê? 7. É a sétima posição, só tem uma, né? Então vem aqui e veja, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Perdão. É a sétima posição, mas aqui embaixo, né? Sétima posição daqui de baixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse camarada aqui. Então, mediana vale 11. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vem aqui comigo. A gente acabou a matéria agora. E a próxima aula é a prova. Eu vou disponibilizar lá no AVA para vocês.
tá? A prova. Fiquem tranquilos, eu não vou pedir nada além do que a gente viu aqui, tá? Eu peço a vocês que assistam todos os vídeos, né? Treinem para fazer uma boa prova. 10 questões lá de múltipla escolha, tá bom? Fiquem com Deus, qualquer coisa é só falar comigo. Um abração.